Olá, meus amigos, muito bom dia, que Deus abençoe a todos de forma abundante, conforme Jesus prometeu. E quando ele prometeu vida e vida com abundância, não quer dizer que você vai ser assim, ter muito dinheiro, ter sucesso, que você vai conquistar mundos e fundos. Significa dizer que quando você recebe o Espírito de Deus, você torna-se a própria bênção, que foi o caso de Abraão. Abraão creu em Deus, mas como crer em Deus? Como é que a gente pode crer em Deus? Crer não é acreditar. Crer não é acreditar. Você acredita, é uma coisa, mas quando você crê, é outra coisa. Qual é a diferença, bispo? A diferença é o seguinte: quando a gente acredita um no outro, a gente começa a namorar, vai namorando, fica noivo e depois, no momento certo, a pessoa se casa. Só que o tempo de namoro é o tempo de acreditar um no outro. Porém, só quando se casam é que a pessoa realmente creu na outra pessoa. É assim que funciona. Então, a crença em Deus não é acreditar em Deus, porque isso todo mundo faz e nem todos são beneficiados. A Bíblia fala lá, o apóstolo Tiago diz que até os demônios creem e nem por isso deixam de ser demônios. A verdade é o seguinte, é que quando você crê em Deus, você se lança de corpo, alma e espírito. Ou melhor, você se lança de espírito, alma e corpo. Você se entrega e não tem volta. Acabou, não tem divórcio. As pessoas que casam e divorciam se dá porque uma acreditou na outra e não deu certo, aí então desfaz o casamento. Mas quando a pessoa crê uma na outra, aí ela casa e não tem divórcio. Eu posso falar isso. Eu posso explicar, eu posso ensinar e dar exemplo com respeito à crença. Eu criei na Esther. A Esther creu em mim. Então nós nos casamos e pronto. Não existe a mínima chance de divórcio. É tão gostoso isso, é tão glorioso isso. A fé em Deus também é assim. A crença em Deus também é assim. Jesus disse assim para o pai do menino que estava endemoniado, que disse: Senhor, ajuda-nos, tenha compaixão de nós. Então Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então, qual é então a dificuldade? Bispo, eu sou da igreja, eu sou da fé, eu creio em Deus, e etc, etc, etc. Você justifica a sua crença. Mas, ainda assim, a sua crença não lhe devolve uma vida de qualidade. Por quê, bispo? Sabe por quê? Porque você se entrega à palavra de Deus, você casa com Deus, mas você não crê em si próprio. Então tem alguma coisa errada. Então, a nossa crença em Deus não é suficiente. A gente tem que crer em Deus e quando cremos de verdade nele, nós cremos também em nós. Nós acreditamos em nós mesmos e tomamos atitudes de fé que para o mundo é loucura. Ninguém entende, mas é loucura para as pessoas que não entendem. A questão de fé é pessoal, é individual. Essa é a realidade. É claro que você crendo em Deus e crendo em si mesmo,
você está apto para tomar posse daquilo que você quer. Só que você não pode se enganar com uma coisa, que quando a gente crê em Deus e crê na gente mesmo, a gente não pode pensar assim, agora eu vou fazer qualquer coisa. Jesus disse que tudo é possível, mas, minha amiga, meu amigo, tudo é possível quando há uma crença sincera, verdadeira, uma entrega sem volta, sem divórcio, sem separação. Essa crença é uma crença que a pessoa tem que ter realmente o Espírito Santo para poder crer de forma assim radical. É uma crença poderosa, mas envolve o sacrifício da entrega total, sem qualquer chance, sem a mínima chance de divórcio. Então você vê muita gente que diz que crê, que confessa Jesus como Senhor, como Salvador, mas não vive essa crença. Considera Jesus como Senhor, mas não faz a vontade dele. Faz de meia boca. A crença no Senhor Jesus envolve uma entrega absolutamente total, radical. A pessoa, quando crê de fato e de verdade, conduzida pelo Espírito Santo, então para ela tudo é possível. Tudo é possível, inclusive viver em paz, inclusive ter alegria dentro de si, inclusive ser feliz. Essa é a crença que faz a diferença. É uma forma radical que a gente uma atitude radical. A gente se entrega mesmo àquilo que diz que crê, que a gente confirma, que a gente confessa a crer. Então, muitas pessoas, infelizmente, muitos crentes, infelizmente, creem de meia boca, apesar de conhecer toda a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, apesar de ser fiel na igreja. Ela tem fé para ajudar na igreja, tem fé para limpar a igreja, ela tem fé para ajudar o pastor, o bispo, seja lá quem for. Ela tem fé. Para determinadas coisas ela tem fé, mas não tem fé para casar com Jesus. Esse aqui é o problema. E isso acontece com muitas pessoas, inclusive pastores, pessoas, bispos, etc., que infelizmente têm uma fé, uma crença de meia boca, porque não são radicais na entrega de suas vidas, de seu futuro, dos seus sonhos. Eles não entregam. Essa é a realidade. Eu lembro, a título de exemplo, que eu queria tanto pregar o Evangelho. Eu trabalhava no IBGE até o meio-dia e a parte da tarde eu trabalhava no estado, no Rio de Janeiro, na loteria. Além disso, dava aulas também. Além disso, ainda tinha faculdade que eu fazia à noite. Eu vivia assim, mas eu queria pregar o Evangelho. E tudo que eu fazia, eu fazia de meia boca. Eu não estudava direito, eu não trabalhava direito. Enfim, eu não era a pessoa, digamos, fiel àquilo que eu fazia aqui na Terra. Fazia, mas fazia quase que por imposição ou obrigação. Mas quando me apareceu a chance de pregar o Evangelho, de falar para outras pessoas aquilo que havia acontecido comigo, então eu abri mão, eu pedi a demissão do Estado, eu pedi demissão do IBGE, eu deixei de dar aula, eu parti para o tudo ou nada.
Eu me entreguei, eu mostrei para Deus que eu cria. E até surgiu aquela pergunta, aquela posição minha. Quando apareceu a oportunidade, eu falei, Senhor, agora é tudo ou nada. Se por acaso der errado, não tem volta, eu não posso voltar para o meu trabalho, para os meus trabalhos, meus empregos. É tudo ou nada. E eu me lancei de corpo, alma e espírito, ou de espírito, alma e corpo. E por isso Deus abençoou. Entende, minha amiga, meu amigo? A crença em Deus é um casamento sem volta. Porque eu provei para ele que eu queria levar a palavra dele para o mundo inteiro. Então isso foi possível porque houve uma entrega. Não é porque eu merecia, não. Nem mereço. Sem falsa modéstia, eu não mereço. E eu não merecia. Mas a minha crença foi tamanha que eu não olhei as consequências. Porque muitas pessoas chegavam e falavam para mim, rapaz, você está largando o certo pelo duvidoso. Como é que você vai se empenhar nesse caminho? Agora você não tem mais volta para trabalhar quando eu pedi demissão. Mas era o que eu cria. E Deus honrou a minha fé. E até a Esther foi nessa fé. Ela me apoiou. Então, quando a pessoa tem uma esposa que apoia o marido na sua fé, essa mulher é de Deus. E foi isso que aconteceu conosco. Eu virei as costas para o que era certo e, aos olhos do mundo, me entreguei para o que era duvidoso. O que era duvidoso se tornou certo e o que era certo eu larguei para lá. Minha amiga, meu amigo, eu falo assim porque essas experiências talvez venham ajudar pessoas que têm se iludido com a própria crença. Essa é a realidade. Você verifica, por exemplo, que Tomé cria em Jesus, mas depois que Jesus ressuscitou, que disseram para ele, olha Tomé, Jesus ressuscitou, eu vi. Ah, não. Olha só o que Tomé falou, não, de jeito nenhum. Se eu não o ver, se eu não tocar nele, não tocar do lado dele, nas mãos dele, para ver se realmente é ele, eu não vou crer. Esse é o problema. Mas ele cria, em princípio ele cria. Então, amiga e amigo, pense bem, avalie bem a sua fé, o tipo de fé que você tem. Porque a fé leva à realização dos nossos sonhos. Mas que tipo de fé, que tipo de crença? Pense bem, pese, avalie. Jesus disse uma vez para os discípulos, olha, preste bem atenção. O homem que começa a construir uma torre e não tem condições para terminá-la, ele vai ser zombado, vai ser criticado, censurado, porque começou uma obra e não terminou. É assim também com aquela pessoa, aquele rei que resolveu lutar, enfrentar um outro rei. Mas ele sentou, avaliou se tinha condições para enfrentar aquele outro rei que tinha o dobro de homens, de soldados. Jesus disse, assim é a fé. Antes de você se lançar de corpo, ou melhor, de espírito, alma e corpo, mede, pese, avalie se realmente você está disposto ou disposta a assumir essa crença, ainda que o mundo inteiro venha contra você. Porque se por acaso você vai mais ou menos, se você
lançar 99,9% nas mãos de Deus, não vai dar certo. É melhor que você não faça nada. Tem que ser 100%, porque na crença em Deus, a verdadeira crença em Deus, é tudo seu pelo tudo de Deus. Tudo pelo tudo. Veja que Deus fez isso com Abraão. Abraão obedeceu a palavra de Deus porque Deus lhe prometeu o tudo dele. Então foi um tudo de Abraão pelo tudo de Deus. E ele largou tudo para trás e foi para a terra que Deus havia de dá-lo. Entendeu? Bom, falando muito da fé, já fica meio complicado, porque a fé não é uma coisa assim que você não pode pegar muitas informações e ficar tentando fazer uma coisa que não foi ainda revelada dentro de você. Por isso você tem que usar a inteligência. A fé inteligente é essa. Você medita, raciocina, avalia e então ou vai ou fica. Quem tem fé, vai. Quem não tem, fica. Essa é a fé que funciona na vida de quem crê. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. Graças a Deus. Então, nós vamos ter hoje o segundo sinal da volta de Jesus e do fim dos tempos. Não se esqueça que ontem nós falamos sobre o versículo 24, capítulo 24, versículo 5 de Mateus, quando Jesus disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você sabe por que o diabo encontra facilidade de enganar as pessoas? Primeiro porque as pessoas, e ele está falando aqui, Jesus está falando aqui, que enganarão a muitos, mas muitos que estão dentro das igrejas, muitos que dizem ser cristãos, e que às vezes nem estão nas igrejas, mas se dizem cristãos. Então o diabo engana muitos cristãos. Por quê? Porque muitos cristãos usam a fé com emoção, com sentimento. Quando você usa a sua fé com o coração, é óbvio que você vai ser enganada pela sua própria fé. Você verifica, por exemplo, um exemplo claro disso. Você vai na igreja, você vem na igreja, mesmo na Igreja Universal, e você sente uma emoção, você sente um sentimento bom, agradável, você chora, você se sente muito bem. Mas depois, quando você sai, quando vai enfrentar as lutas do dia a dia, você derrete, você se desfaz. Por quê? Porque a sua fé que você manifestou dentro da igreja não foi uma fé inteligente, mas foi uma fé emotiva. A fé inteligente, que é a fé sobrenatural, ela dá segurança para a gente, mesmo nas horas de dificuldades. E você verifica que quando Jesus estava no barquinho dormindo e veio um vendaval e sacudiu o barco, chovia, etc., e os discípulos ficaram apavorados. Por quê? Porque a fé que eles estavam esboçando em Jesus era uma fé natural, uma fé que tinha que ver para crer. Essa é a fé natural, é a fé emotiva. Eu tenho que ver para crer. É a fé emotiva. A fé sobrenatural é o contrário. Você crê para depois então ver. Não é legal isso? A fé é inteligente, minha amiga. A fé é o poder de Deus dentro de nós. A fé não é para trazer facilidade.
A fé é para vencer as dificuldades, para vencer os problemas. Quando a fé é inteligente, quando a fé é sobrenatural, quando a fé vem de Deus. Daí a razão, a necessidade de as pessoas receberem o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, quando é selada com o Espírito Santo pelo Senhor Jesus, então a fé dela não vai ser mais emotiva, mas vai ser uma fé consolidada, uma fé permanente, uma fé sólida, uma fé que vai enfrentar lutas, mas vai vencer. Então, quando Jesus fala que nos últimos tempos muitos virão dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos, ele está falando aqui com respeito aos crentes, com respeito àqueles que creem em Jesus e que fundamentam a sua fé nas emoções, no coração. Então, por favor, minha amiga, tenha atenção com respeito à sua fé para que você não venha ser iludida com ela, porque a fé emotiva ilude aos montes. E como? Por exemplo, você pergunta ainda, ô bispo, como é que o diabo pode enganar a gente estando na igreja? Eu vou dizer para você, por exemplo, só a título de exemplo, o pastor é homem de Deus, está no altar, está trabalhando, o bispo, seja lá quem for, que é um oficial da igreja, está trabalhando. Mas, por alguma falta, ele caiu em tentação. Ele traiu a mulher dele. Bom, ele traiu a mulher, é óbvio que ele tem que ser afastado do altar até que ele realmente se converta ou se arrependa e mostre frutos de arrependimento para que ele possa retornar. Enquanto isso, por exemplo, na Igreja Universal, a gente pega o pastor que caiu em falta e se a gente vê que ele não caiu por falta de caráter, ele caiu por foi uma falta de atenção. Então a gente dá um trabalho para ele secular e fica observando as atitudes dele, se ele realmente está arrependido, etc, etc. Então ele vai passar pelo crivo da provação, porque se ele não for punido, ele vai tornar a fazer a mesma coisa. Então esse pastor, o que ele faz? Ele fala, não vou ficar me submetendo a outras coisas, não, eu vou sair fora. Então ele sai da igreja, pelo menos na Igreja Universal é assim, ele sai da igreja e ele funda uma nova igreja. Só que ele funda uma nova igreja cheio de mágoas, de rancores, ressentimentos. E ele vai pregar o evangelho cheio de mágoas, ressentimentos e rancores. Sabe o que vai acontecer? O que ele vai dar para as pessoas? Qual o espírito que ele vai passar para as pessoas? Nenhum. Ele vai passar para as pessoas carne. Ele vai passar para as pessoas letra, conhecimentos. Nada além disso. Então, o diabo ajuda. O diabo manda pessoas para lá, tira da igreja original e manda para lá e fica o sujeito sendo alimentado, sustentado. E então, aqueles membros que acompanharam aquele pastor, antigo pastor, o faltoso, e começam a receber o quê? Mensagens que têm só apenas e exclusivamente letra, não tem espírito. Então elas vão se tornando fracas, debilitadas, dia após dia vão caindo na fé, tal e qual o seu pastor. Então o diabo aí deita e rola. Aí vem com aquela conversa, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Se o justo cair, não ficará caído, mas o Senhor levantará. E vem com aqueles versículos para se animar. Só que não é a palavra de Deus por completa, não é inteira a palavra de Deus. A mensagem é muito maior do que essa. Então as pessoas ficam debilitadas, enfraquecidas, enganadas,
mesmo dentro das igrejas, que é o que está acontecendo, tem acontecido muito. Inclusive, você que está nos assistindo aí agora, se for uma dessas pessoas, você é aquela criatura que saiu da igreja porque fulano fez cara feia para você, o bispo passou, não te cumprimentou, aquelas bobeiras de crianças, né? Aí, minha amiga, você está perdendo o seu tempo. Você está se deixando levar por uma ideia de alguém que veio e suscitou em você a dúvida, o medo e preocupação, e você então saiu fora. Jesus disse, muitos são chamados, poucos escolhidos, não se esqueça disso. Então o engano vem, o diabo usa o pastor, aquele suposto pastor, para levar uma mensagem que não venha ao encontro da necessidade das pessoas. Vamos seguir em frente. Então esse é um dos enganos. E o pior sinal, o sinal mais evidente, melhor dizendo, é o engano. Jesus começa falando do engano e fala 2 vezes com respeito ao engano. Acautelai-vos dos falsos mestres, dos falsos pastores, dos falsos profetas, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. E foi assim que começou lá no jardim do Éden. Eva foi enganada pela serpente. Adão não, Adão caiu conscientemente, mas Eva foi enganada. Pode verificar lá. Bom, para não ficar só nesse assunto, vamos ao segundo sinal. O segundo sinal da vinda de Jesus e o final dos tempos. Fala assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça. É necessário que tudo isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. São os versículos 6 a 8 de Mateus 24. Então, Jesus fala no segundo sinal, ele fala guerras e rumores de guerras. Aí você vai dizer assim, bispo, mas isso a gente sempre ouviu. Sempre houve guerras na face da terra, etc. Mas agora as guerras não são como antigamente, que vinha com espada, com escudo. Não, agora as guerras são feitas com armas de fogo, as guerras são feitas com doenças, com pestes. É isso aí. As armas hoje são pestes, doenças, enfermidades. Eles fazem nos laboratórios, eles produzem nos laboratórios doenças para, na surdina, infectar o povo. E o que nós vemos hoje é justamente isso. A China, você sabe que a Covid-19 não é uma doença como a AIDS, como uma outra doença, uma gripe, não. A doença chamada Covid-19 foi fabricada no laboratório, lá na China. Por que eles fabricaram essa doença? Qual o fundamento de fabricar uma doença? Porque um laboratório se fabrica remédios para combater as doenças que estão aí, as epidemias. Mas esse caso aí, a Covid é uma doença fabricada, forjada, manuseada com a mão humana. E olha só a desgraça que está fazendo no mundo inteiro. As sociedades, os países estão aí em polvorosa. Todo mundo quer vacinar o povo rapidamente, estão fazendo uma vacina contra a Covid.
Você sabe que os cientistas dizem, estão dizendo aí, os cientistas dizem assim, olha, para se fazer uma vacina para combater a gripe, no mínimo leva 10 anos. As vacinas que eles estão fazendo aí contra a Covid foram feitas há pouco tempo, a toque de caixa, para amenizar o problema, mas a gente não sabe o que vai acontecer com essas vacinas. As pessoas vão tomar essas vacinas, a gente não sabe o que vai acontecer. Ninguém sabe, nem os cientistas sabem. Por quê? Porque essa doença, ela tem uma mutação, ela se transforma, porque ela foi criada, ela foi inventada dentro de um laboratório. Então, eu sei que no final dos tempos haverá uma guerra bacteriológica. Os países desenvolvidos fazem em seus respectivos laboratórios doenças para levar essa maldição para outros países e acabar com a economia daqueles países. Por exemplo, você está vendo que as economias do mundo inteiro, da Europa, nos Estados Unidos, das Américas e da própria China também, do próprio Japão, as economias estão ruindo por causa dessa pandemia de Covid, por causa da fabricação em laboratório. Então Jesus diz guerras e rumores de guerras, porque a guerra já está vendo. Você não está vendo aí a guerra dos políticos? Você não está vendo aí a guerra para obter a vacina a qualquer custo, qualquer preço? Todo mundo quer sair na frente. Nação contra nação e reino contra reino. Ora, fomes, pestes e terremotos. Você sabe, eu não estou bem inteirado desse projeto que eles chamam Agenda 2030. Eu tenho nojo, só em ler a matéria, assim, as manchetes, já me dá nojo. Eu fico com nojo. Mas eu sei uma coisa, que eles têm 17 itens nesse projeto, nesse plano, entre quase 200 nações, que eles estão querendo acabar com a fome, olha só, acabar com a miséria. Tudo isso é conversa fiada para boi dormir. Como é que vai acabar com a fome? Como é que vai acabar com uma comunidade controlada pelas milícias, pelos traficantes? Como é que vai acabar? Como? Como é que eles vão acabar com a miséria? Duvido! Eu desafio qualquer nação a acabar com a miséria, porque nem nos Estados Unidos, que é um país do primeiro mundo, acabou com a miséria. Lá tem mendigos na rua, e cada vez mais. Então nós temos uma situação, um planejamento, uma agenda das Nações Unidas, essa é a agenda das Nações Unidas, chamada 2030. Uma agenda que quer acabar com a miséria, quer acabar com a fome, quer acabar com a pobreza, que quer acabar com essa necessidade de água, e quer acabar com tudo que traz desgosto, dor, tristeza e morte. Mas é impossível. Jesus falou aqui, haverá guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes. Como é que eles vão querer acabar com a fome se está escrito aqui, profetizado pelo próprio Senhor Jesus? Fomes, pestes e terremotos. Não, minha amiga, meu amigo, você verifica, se você lê o texto original, está aqui na Bíblia, na nossa Bíblia, a Bíblia fiel é uma das mais apuradas que tem. Mas existem outras Bíblias, tem a Bíblia católica, tem a Bíblia espírita, tem a Bíblia evangélica, tem a Bíblia, enfim, muitas Bíblias. Então você tem que tomar cuidado, porque as Bíblias estão sendo corroídas, corrompidas. Eles estão fazendo agora uma Bíblia
a Igreja Católica, lá nos Estados Unidos, eles estão planejando uma Bíblia que não vai ter mais ele ou ela, vai falar apenas referindo-se a uma pessoa, para não distinguir homem de mulher, de homossexual, de lésbica, etc, etc. Então, eles querem criar um Deus que não seja chamado de ele, porque Deus poderia ser uma mulher, segundo esse pessoal. Então, nós verificamos que eles estão fazendo Bíblias assim. E eu não sei quando é que vão lançar, mas já deve estar lançando por aí. Então, a Bíblia que nós adotamos, nós custamos a achar a Bíblia que mais se adequa à nossa fé, é a Bíblia fiel. É uma linguagem um tanto assim difícil, não é tão fácil, mas é uma linguagem de Deus, é a linguagem mais apurada que tem. Então, às vezes, você encontra palavras, por exemplo, aqui na nossa Bíblia, eu leio essa Bíblia fiel, Jesus diz assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério. É mistério, ou é necessário. Aqui na Bíblia nossa, é mistério. É mistério que isso tudo aconteça. Quer dizer, é necessário que isso tudo aconteça. Então, nas Bíblias mais modernas, eles botam é necessário. Quer dizer, pouco a pouco vão mudando as palavras e tirando, às vezes, do contexto. Aqui não é o caso, mas há textos aí, em outras Bíblias, que tiram completamente o contexto daquilo que está escrito, dos originais. Então, você tem que tomar muito cuidado para não se deixar levar por uma palavra que não condiz com a verdade. Então, o segundo sinal, guerras e rumores de guerra. Todo dia você vê isso. Nação contra nação e reino contra reino. A partir do momento que existe o partido político da esquerda, existe o da direita, o do meio, centro, etc. E esses partidos, dentro dos países, eles se mordem, eles se degradeiam, eles se conflitam. Mas não só os partidos dos países, mas nos outros países também acontece assim. Como acontece aqui no Brasil, existem outros países que fazem a mesma coisa. Então, quando um país como o Brasil, que tem uma esquerda dominando, essa esquerda une-se com a esquerda do Peru, de Cuba, de outros países, de Venezuela e tal, e aí eles ficam unidos, as esquerdas se unem, assim como também as direitas se unem. E aí você vê nação contra nação, guerra contra nação contra nação, reino contra reino, partido contra partido. Quer dizer, a guerra se torna maior interna nos países, do que propriamente entre país e outro país. Então, Jesus diz que vai acontecer isso aí. E nós temos visto isso, já acontecendo. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes. Você sabia que atualmente no mundo mais de que 10% das pessoas passam fome? Mais de que 10% morrem de fome até. Muitos morrem de fome, mais de que 10%. Fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas Jesus avisa também, todas estas coisas são o princípio das dores. Apenas isso. Princípio das dores. Segundo sinal. Amanhã nós falaremos sobre o terceiro sinal. Tá bom? Não vamos entrar imediatamente nessa hora que nós estamos cedo, mas depois da reunião das 7, porque nós estaremos às 7 horas aqui no templo, na reunião das primícias, e depois, quando eu voltar, nós falaremos sobre o terceiro sinal amanhã. Tá bom? Deus abençoe e que coloque a sua cabeça para funcionar.
não se esqueça que a fé de Deus, a fé sobrenatural, é inteligente. Ela não trabalha com o coração, ela trabalha com a cabeça, com a razão, com o pensamento. E se você pensa, pesa e avalia, você é uma pessoa inteligente. E você há de pesar as palavras de Deus e então tirar proveito para si, fazendo a melhor escolha para a sua vida. Então, quem vive pela fé na palavra de Deus é inteligente porque não toma atitude de acordo com o coração, mas de acordo com a razão. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do Altíssimo Deus, o Espírito do Eterno, venha envolvê-lo de forma muito pessoal, íntima, para que você possa entender a sua voz, a sua palavra, seu pensamento. Você imagina, a gente vive num mundo cheio de dúvidas, né? De medos, cheio de terror. A gente vive num mundo de ameaças. E a voz do diabo é a voz de ameaça, de dúvida, de medo, de terror. Seja, ele usa pessoas íntimas, pessoas próximas da gente, como usa também vizinhos, amigos e até mesmo desconhecidos, para semear o terror. Porque semeando o terror, ele semeia a dúvida. Semeando a dúvida, ele semeia a fraqueza, debilidade. A pessoa fica insegura, a pessoa fica sem saber o que fazer, a pessoa fica dividida, a cabeça dela fica dividida. E aí fica difícil decidir sim ou não. É sim? Não. É não. É ou não é? Aí vem o mais ou menos. Mas a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é sensível, mas poderosa. Ela não deixa dúvida. É sim ou não. Não há como fugir de uma dessas alternativas. Ou sim ou não. Então, quando a gente ouve a voz de Deus, a palavra de Deus, a nossa alma se aquieta, se sujeita àquela voz. Ela fica calma, ela sossega. É muito forte isso. É o que diz o texto sagrado. A voz do Senhor é poderosa. É poderosa, poderosíssima. Você imagina, quando o Espírito Santo falou, haja luz, e a luz se fez presente. Haja terra, haja isso, haja aquilo. Tudo se fez. Por quê? Porque quando Deus fala, minha amiga e meu amigo, quando Deus fala, acontece.
Acontece. Você pode ter certeza que vai acontecer. Ou cedo ou tarde, vai acontecer. No momento dele, vai acontecer. Não tenha dúvida. Então, quando a gente ouve a voz de Deus, a palavra de Deus, vem aquela segurança, aquele sossego, a paz, a calmaria. A calmaria. E é isso que eu oro a Deus para que Ele venha falar com cada um de nós, com você, comigo, com todos nós. Porque quando Ele fala, acontece. Porque a voz dele é poderosa. Agora, é como eu disse, a voz dele, apesar de ser poderosíssima, ela é bem suave, sutil. E a pessoa tem que prestar atenção. A pessoa tem que ficar cega para não enxergar mais nada, só ouvir. Faça de contas que ela não tem sabor, ela não tem cheiro, não tem odor, não tem olhos, não vê nada. Ela só tem ouvidos. Faça de contas que ela é uma pessoa que só tem ouvidos, mais nada. Então, quando a pessoa só tem ouvidos para Deus, ela ouve e as coisas acontecem na vida dela, porque a voz de Deus não deixa dúvida. A voz de Deus remove ansiedade, remove medos, remove insegurança, remove toda e qualquer voz deste mundo, do inferno, seja lá de onde vier, porque a voz do Senhor é poderosa. Aleluia. A voz do Senhor é poderosa. Diz aqui, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor. Você tem que ouvir a voz de Deus. Assim como Moisés, face a face, Deus falou com Moisés face a face. Imagine a glória, o poder, a grandeza, a majestade que estava ali diante de Moisés e ele ouvindo a voz, aquela voz poderosa. Aí você diz assim, se eu pudesse estar na pele de Moisés pelo menos 1 minuto, 1 segundo. Pois bem, você não precisaria estar lá no Monte Sinai para ver a face de Deus ou contemplar a voz do Altíssimo. Você pode ter a voz do Altíssimo aí e agora. Exatamente agora, nesse momento. Quando você cala os seus ouvidos, ou melhor, tampa os seus ouvidos para as vozes deste mundo, as vozes de medo, de terror. A voz que diz, eu vou me matar. Aí você fica pensando, meu Deus, e agora? Fica triste não. Confia, porque a voz de Deus cala essa ameaça satânica. Sabe aquela voz que fica na cabeça da pessoa? Olha, não tem jeito para você. Morre de uma vez, acaba logo com isso que você vai descansar. Mentira, tudo mentira. Tudo mentira. O diabo não tem poder para tirar a vida de ninguém. Ninguém. Por isso é que ele fala, ele sugere. Tira a sua vida para você acabar com esse problema, mas você não precisa tirar a sua vida para acabar com o seu problema. Você pode tirar o seu problema para começar a viver uma vida nova. Sabe quando? Quando você ouvir a voz de Deus.
Mas como que Deus vai falar comigo, bicho? Eu sou pecadora, eu sou uma pessoa perdida. Deus fala com todos. Jesus falou com uma mulher que havia sido pega em flagrante adultério. Jesus disse, mulher, cadê os seus acusadores? Ninguém te acusou? E Jesus disse, nem eu tampouco te acuso. Só ele tinha autoridade para acusar, para julgar, mas ele, nem eu te condeno. Vai em paz, mas não peques mais. Olha só que glória de ouvir essa palavra. Você já imaginou? Minha amiga e meu amigo, Deus está falando com você aí agora, nesse momento. Você que está aterrorizada ou aterrorizado por ameaças satânicas mesmo. Eu vou te matar. Fulano fez um trabalho para você, Beltrano quis fazer um negócio com você, jogou um pó de pemba aqui na sua mesa, na sua escrivania, na sua casa, quer destruir o seu casamento. Não acredita, minha amiga. Porque se você acredita, é como se dissesse amém para o diabo. Se você não acredita, se você não dá atenção, você diz não. Pronto. É sim ou não. Quando você lamenta, quando você reclama, quando a gente reclama, quando a gente lamenta, a gente está dizendo, Satanás está tendo vantagem na minha vida. Mas quando você fica firme e mantém-se firme na palavra de Deus, eu sou contigo. Eu sou contigo. O próprio Deus fala, não temas, ó vermezinho, que eu sou contigo. Para as viúvas solteiras, eu sou o teu marido. Para os que não têm pai nem mãe, que foram jogados nesse mundo, sem qualquer consideração, ele diz, eu sou o seu pai. Ele é com você, amiga e amigo. Mas para que essa voz se processe na sua vida, você tem que dizer amém. Você tem que concordar com ele. Você tem que concordar com ele. Quando você concorda com Deus, então aí acontece. A palavra se materializa, a palavra dele se materializa na sua vida. É a voz do Espírito Santo. É claro que você, quando tiver o batismo com o Espírito Santo, que é o selo do Espírito Santo, você sabia? O Espírito Santo é o selo de Deus em nós. É o selo de Deus, é a garantia de Deus, é a fiança de Deus. Você sabia disso? Pois é, amiga e amigo. Deus, na pessoa do Espírito Santo, faz com que a voz de Deus seja poderosa dentro de você. Ah, que maravilha! A gente recebe paz. Por exemplo, agora, nesse momento, nesse exato instante que nós estamos falando, eu tenho certeza, mas tão certo como Deus existe, que há pessoas que estão bebendo dessas palavras, como se nunca tivesse colocado uma gota d'água na boca. Então, agora sua alma está sendo saciada. E você está a sentir-se muito bem. Pois bem, amiga e amigo, imagine quando o Espírito Santo descer sobre você. Imagine quando o Espírito de Deus
selar você. Aliás, ele é o penhor de Deus em nós. Você sabia disso? Deus nos deu o Espírito Santo como penhor, quer dizer, garantia que ele é conosco. Garantia que ele é com você. Mas eu não recebi o Espírito Santo ainda, bispo. Eu tenho buscado, tenho lutado, eu tenho, inclusive, a partir de sábado à meia-noite, nós vamos começar o jejum de Daniel, neste sábado. Então, se você quer mergulhar no mar do Espírito de Deus, você quer ser saciada com a presença de Deus, ter a voz de Deus 24 horas por dia, pelo resto da sua vida, aí dentro de você, o Espírito de Deus falando, ensinando, orientando, conduzindo, você vai arrebentar. Agora, presta atenção. Para ter o Espírito Santo, digamos, eu diria que é o prêmio para aqueles que lutam para tê-lo dentro de si. É a mesma coisa. A salvação é um prêmio para os eleitos de Deus, para os escolhidos de Deus. E esse prêmio não é dado assim à torta e à direita. Esse prêmio só é dado àqueles que lutam, que enfrentam dificuldades, que estão no meio das tempestades, mas que confiam, creem, acreditam e se entregam à voz de Deus. Aí sim o Espírito Santo vem. Ele vem sobre a pessoa, porque ele é o Espírito de verdade. Agora, porque ele é o Espírito de verdade, você tem que deixar a mentira. Você tem que abandonar a mentira. Você tem que abandonar o engano. Você tem que abandonar a vida errada que você tem vivido. Porque se você se encaminha na direção errada, isto é, se você continua fazendo as mesmas coisas que você fazia e que fizeram de você essa vida tão medíocre que você tem vivido, então você seguiu um caminho errado, você vai dar no lugar errado, você vai errar. Mas se você seguir no caminho certo, fazer o que é certo, o que é justo, deixar as coisas erradas que você sabe o que são e começar a fazer o que é certo, aí você vai dar de encontro, ou melhor, vai encontrar com o Senhor que vai lhe dar o Espírito dele, o Espírito de verdade. Aí você vai ter o Espírito Santo. Ninguém pode receber o Espírito de verdade se continua na mentira, no engano, na falsidade, na traição. Enfim, você sabe o que eu estou falando. Mas o fato é que quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ele é a garantia, é a fiança, é o selo de Deus em nós. É o penhor de Deus em nós. Muito forte isso, né? Ele é a garantia, eu sou contigo. O Espírito Santo é a pessoa que garante aqui dentro que ele é conosco. Como que ele garante, o bispo? A voz dele. E a voz dele é poderosa para você resistir às dúvidas, os medos, resistir esse mundo mal, resistir o que é errado. Entendeu, minha amiga e meu caro amigo? Quando a gente ouve a voz de Deus, que maravilha. Aí já era. Pode o mundo inteiro vir contra a gente, não importa.
a voz dele é que prevalece aqui dentro de nós. A voz do Senhor é poderosa para mudar a sua vida, mudar a vida de quem quiser. De quem quiser. Você quer? Então, vire as costas para as vozes deste mundo. É isso que nós vamos fazer a partir de sábado à noite, com o jejum de Daniel. Nós vamos fechar os ouvidos, tapar os ouvidos e os olhos para o que o mundo está acontecendo no mundo. As notícias, as fofocas, as redes sociais, os entretenimentos, porque tudo isso que a gente vê ao nosso redor são o chocalho do diabo, que faz só para distrair a gente, para não dar atenção à voz poderosa de Deus. Mas saiba, quando você ouvir a voz de Deus, essa voz te dá segurança. Pode ninguém acreditar em você. Você pode ser a última das criaturas desse mundo. Mas você sabe que quem está com você é maior do que tudo que está neste mundo. Hoje, como acontece todas as quartas-feiras, aquela reunião especial para as pessoas que estão interessadas em ouvir a voz de Deus. A reunião de hoje, quarta-feira, ela se destina não para as pessoas que querem resolver problemas pontuais. Casamento se resolve amanhã, quinta-feira. Você quer investir no seu casamento, no seu futuro, etc. Amanhã, aqui no Templo de Salomão, às 8 da noite. Agora, hoje é para as pessoas que querem ouvir mais a voz de Deus, aprender como sintonizar os seus ouvidos com a voz de Deus. Hoje à noite, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Mas, quando você for na igreja, não vai para ver, não vai como um aventureiro, não vai para jogar, não. Eu vou lá, vou tentar, se der, não. Vá com uma determinação dentro de si. Não, hoje eu quero ter um encontro com Deus. Se você não tem um ambiente saudável na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você vá, na Igreja Universal do Reino de Deus, nós trabalhamos, nós zelamos para que o ambiente esteja absolutamente propício para aqueles que querem ouvir a voz de Deus. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amigos, Deus abençoe todos vocês. O Espírito Santo seja o guia da nossa meditação. Você venha entender a palavra dele, para que então você possa obedecer. Se a gente não entender a palavra de Deus, como é que a gente pode obedecê-la? Não é verdade? Como é que a gente pode praticá-la? E só o Espírito Santo dá o entendimento, o esclarecimento, para que a gente possa compreender e obedecer. Agora, a gente tem ouvido muitas pessoas falando assim: bispo, o que eu faço? O que eu tenho que fazer para receber o Espírito Santo? Eu já fiz, eu tenho feito o jejum de Daniel, eu tenho me esforçado, eu tenho dado o melhor de mim. Elas dizem isso. Só Deus sabe se é o melhor ou não. Mas elas estão falando, tudo bem. Mas o fato é que tem duas coisas que você tem que entender no relacionamento com Deus. Duas coisas. Primeiro, o que ele fala. Você entende o que ele fala. Você procurar saber o que ele fala. Se o que ele fala
se o que ele fala é compreensível, você entende? Então você entendeu, o Espírito Santo lhe deu luz para você entendê-lo. Segunda coisa, você praticar, você obedecer. Não interessa se o coração sente vontade ou não de obedecer. Quem tem juízo, obedece. Quem não tem, segue a voz do coração, do sentimento e continua fazendo o que era de errado e não obedece. Então, quando uma pessoa quer receber o Espírito Santo, obviamente, ela se esmera, ela se esforça, ela dá o melhor de si, porque é assim que acontece. Quando você ama uma pessoa, quando a gente chega na adolescência e ama alguém, então a gente faz qualquer coisa para ter aquele alguém junto com a gente, para possuir aquela pessoa, para ser daquela pessoa. Então a gente não mede esforços, sacrifícios. Você sabe disso, você que está me ouvindo nesse momento e que já teve naquela idade juvenil, aquela idade que iniciou os seus sentimentos, etc. Você sabe o que eu estou falando. Então, quando a pessoa quer uma coisa, quando ela deseja mesmo, ela coloca toda a força. Quer dizer, ela faz, ela segue os instintos do seu coração, os desejos do seu coração, a cobiça do seu coração. Ela obedece o seu coração fielmente, não é? Pois bem, assim também a pessoa tem que fazer em relação a Deus. O que ele fala, às vezes parece impossível de se realizar, mas não é, porque Deus não é louco de pedir a gente uma coisa que a gente não possa fazer. É ou não é? Não é racional isso, não é inteligente. Como é que ele vai pedir uma coisa para mim que eu não possa dar? Quando ele pede, quando ele ensina, quando ele orienta, é porque a gente pode obedecer, a gente tem condições de seguir, de guardar, de, enfim, praticar. Agora, resta saber se a pessoa realmente quer o Espírito de Deus dentro de si, que é a maior glória de Deus neste mundo, é o Espírito Santo dentro de você. É a maior glória de Deus. Porque o que adianta a gente saber sobre Deus, ter informações sobre Ele, e não saber como Ele é, como não conhecê-lo pessoalmente? Essa é a realidade, você tem que conhecê-lo. Mas para isso, você tem que se esforçar, você tem que fazer a sua parte, porque a dele ele faz. Jesus disse, uma certa ocasião, quem tem sede? Jesus falou alto. Quem tem sede? Jesus se levantou, ficou de pé e disse, pessoal, quem tem sede, vem a mim. É óbvio que naquela festa todo mundo estava procurando beber de vinho e bebida forte. Mas Jesus estava oferecendo a água da vida, o Espírito Santo. Vem a mim. Então, as pessoas que eram sinceras, que queriam conhecer a verdade, que queriam conhecer mais a respeito de Jesus, se aproximavam dele e começavam a seguir os seus conselhos e começavam a colocar em prática a sua palavra. Então, se você quer receber o Espírito Santo, o jejum de Daniel é extremamente importante para a pessoa começar a trilhar na direção dele. Por quê? Porque ela está se esforçando, ela está querendo, ela está desejando. É isso que Deus quer. Ele quer que nós venhamos concordar com Ele. Não só concordar teoricamente, mas praticamente.
que o Senhor quer que eu faça? Todo dia, todo santo dia, eu peço a Deus, Senhor, eu sei que o teu Espírito está em mim, mas se o Senhor não me guiar, se o Senhor não me falar, se o Senhor não me ensinar, se o Senhor não me orientar, se o Senhor não disser para mim o que é que eu tenho que fazer, eu vou fazer o que eu quero, o que eu acho que eu devo fazer. Essa é a realidade. Porque para que eu possa saber a vontade do Senhor, o Senhor tem que iluminar o meu entendimento. Então, a palavra tem que ser clara para mim, para que eu possa, é isso? Então eu vou colocar em prática. Por exemplo, Jesus disse assim, exemplo, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é o que o mundo faz. Que todos fazemos normalmente, todo ser humano. Mas Jesus disse, eu, Deus, porém vos digo, amai a vossos inimigos. Mas como é que eu posso amar o inimigo? Como é que eu posso amar uma pessoa que me odeia, que me quer mal, que me fez mal, que tentou me matar? Amar não é no sentido de querer, de sentir amor, como esse amor fajuta que existe por aí, por esse mundo afora. Amar é querer bem. Só isso. É isso. Não é você querer sentir paixão. Não. Sentir misericórdia. Não. Amar é querer bem. É uma atitude, é uma decisão da sua cabeça, da minha, da nossa cabeça. Eu decido querer bem aquela pessoa. Quando eu faço isso, Deus está vendo que, ainda que o meu coração esteja gritando e reclamando, querendo que aquela pessoa morra e a notícia corra, ainda que eu esteja sentindo isso, eu não dou atenção para que o meu coração sente ou deixa de sentir. Eu ando pela fé inteligente na palavra de Deus. Amar o meu inimigo, querer bem o meu inimigo, se possível, estender a mão para o meu inimigo. Se ele tiver com fome, dá pão para ele. Se ele tiver com frio, dá agasalho para ele. Se ele tiver perdido, dá orientação para ele, mostrar o caminho. Qualquer que seja o inimigo, por exemplo, ele disse, bendizei, quer dizer, abençoai os que vos maldizem. A pessoa amaldiçoou você, sua mãe, seu pai amaldiçoaram você, eles amaldiçoaram você, mas você, meu Deus, tem misericórdia da minha mãe e do meu pai. Eles fizeram isso porque foram movidos por um espírito ruim, um espírito mau. Aliás, eu vou aconselhar vocês a assistir esse filme do Univer que fala sobre um fato, uma realidade, aconteceu, é um fato verídico, que foi colocado em livro e agora foi feito filme, de um homem que era possuído por um espírito diabólico. E o espírito diabólico o usava. Interessante, vale a pena você assistir no Univer. Vai começar a passar dia 9 agora, sábado. Você pode assistir, vale a pena. Vale a pena você assistir, para você entender como o mal trabalha.
para você entender como o mal usa o coração das pessoas. Como o mal faz o coração humano ser enganado. Vale a pena. Vamos ver neste sábado às 9 da noite. Mas, ainda falando o que Jesus disse, amai a vossos inimigos. Então, amar significa querer bem, não é sentir amor, paixão, ou querer abraçar e beijar, nada disso. Amar é querer bem o inimigo. É isso aí. Amar o inimigo é querer bem o inimigo. Bendizer os que vos maldizem, quer dizer, a pessoa amaldiçoa, você diz que Deus te abençoe. Deus tem misericórdia. Fazei bem, olha só, fazei bem aos que vos odeiam. Quando... que maravilha. Quando você faz o bem a uma pessoa que lhe quer mal, você quebra o coração dela. Você agride, você machuca o coração dela que está cheio de intenção má para com você. E aí ela vai pensar, poxa, eu odeio essa pessoa, mas ela está me estendendo a mão, poxa. Ela vai raciocinar. E no que ela raciocina, o que ela vai fazer? Fala, não, eu não vou seguir o meu coração, eu vou dar o troco, eu vou fazer o bem para ela também. Aí você deixa de ter o inimigo, porque a pessoa se torna sua amiga, seu amigo, porque você fez o bem para ela. Orai pelos que vos maltratam. Você foi perseguido, aí diz aqui, maltratam e vos perseguem. Então, a pessoa no trabalho maltratou você, perseguiu você, ficou no seu calo. Então você ora por ela. Deus vai ver isso tudo. A pessoa pode não ver. A pessoa que lhe persegue pode não ver, não saber nada. Mas Deus está vendo. E Deus vai tocar no coração dela. E vai resolver o problema. Aí ele diz assim, veja só, preste atenção, vamos recapitular um pouquinho. Jesus disse, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aí ele disse, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, amai a vossos inimigos. É uma ação. Amar é uma atitude. Não é um sentimento, é uma atitude. Amar quer dizer querer bem aos meus inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Então você, ao invés de dar o troco na mesma moeda, você que tem sido difamada, mentiram contra você e etc, etc, você vai bendizer essas pessoas. Você sabe que essa pessoa falou mal porque ela foi usada pelo mal. Ela foi usada por um espírito ruim. Então, você vai bendizer aquela pessoa. Você vai fazer o bem para aquela pessoa que odeia. Você vai fazer oração para aquelas pessoas que têm maltratado você e têm perseguido. Por quê? Você vê que tudo é ação, é uma atitude sua, minha, nossa, para com os que nos odeiam. E Deus que vê todas as coisas, Ele está vendo que você está obedecendo, está lutando contra o seu coração, lutando contra a sua natureza para obedecer à voz dele. Obviamente, Deus vai lhe abençoar. Com certeza, Deus vai lhe abençoar.
Quando você estiver orando pelo seu inimigo, é uma oração mais forte do que você orar por si próprio, ou por aqueles que vos amam, que lhes amam. Entendeu? Então ele diz, ama o seu inimigo, bendiga aos que vos maldizem, faze o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Quer dizer, que não são todos os filhos. As pessoas não nascem filhas de Deus. As pessoas são nascidas de Deus pelo Espírito Santo. Você quer ser filho de Deus? Você quer nascer de Deus? Você quer nascer do Espírito? Você quer receber o Espírito Santo? Então, você tem que contrariar os impulsos do seu coração. É isso aí, minha amiga, meu amigo. É duro, é difícil, bispo, por favor, minha amiga, meu amigo, não dê desculpas para mim e nem para os outros. Acerte as suas contas com Deus e faça o que Ele mandou, o que Ele manda, e você vai ser bem-aventurado. Você verifica, por exemplo, você sabe, quem não sabe neste mundo que eu sou e tenho sido odiado? Muitas fake news, muitas mentiras, muitas coisas erradas falaram a meu respeito. Eu sou chamado de vigarista, de enganador, de falso profeta, de anticristo. As pessoas, muitas pessoas, muita gente faz isso. Me odeia, de graça, nem me conhece. E eu tampouco as conheço. Eu só venho conhecê-las quando elas dão um testemunho e dizendo, eu odiava o bispo. Você vê, quem trouxe essas pessoas à igreja que as transformou o ódio dela em amor para conosco? Foi o Espírito Santo. Ele que faz isso. Ele usou um pastor, ele usou uma pessoa, ele usou um parente, ele usou um amigo, mas de uma forma ou de outra, ele transformou o ódio de muitas pessoas, graças a Deus, em amor para conosco. E eu nem sabia. Mas o que eu faço? Eu oro por todos. Eu oro por todos, todos. Bons e maus, justos e injustos, inimigos, perseguidores, os que me odeiam, os que falam mal de mim. Ah, que Deus abençoe toda essa gente. Aqueles que me fizeram mal, que me prejudicaram, ou melhor, tentaram me prejudicar, porque na realidade não me prejudicaram, prejudicaram a si próprio, uma vez que jogam praga em mim, estão praguejando contra si próprio, porque a gente só dá o que a gente tem. Eu dou o que eu tenho, e cada um dá aquilo que tem. E essas pessoas deram o mal, mas eu devolvo o bem. Que Deus abençoe essas pessoas. Por exemplo, há pessoas que nos assistem aqui, eu sei, só para monitorar a minha fala, monitorar os meus pensamentos, só para criticar, só para jogar pedra, censurar. Que Deus tenha misericórdia e abençoe vocês. Que Deus venha se revelar para vocês como um dia Ele o fez comigo. Que Deus, o poderoso Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que através do seu Santo Espírito venha iluminar o entendimento de todos os que me odeiam, de todos os que me maldizem, de todos os que me querem mal, de todos os que me maltratam, tentam e me perseguem.
e etc. E espalha notícias falsas a meu respeito. Que Deus venha abençoá-los. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se eu estou falando apenas por falar, se dentro de mim não tenho realmente esse desejo, que é apenas um discurso, Deus está vendo também. É ou não é? Ele não sabe o que eu tenho aqui dentro? Que Deus abençoe a todos vocês e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. E olha, eu tenho certeza, mas muita certeza, muita fé, convicção, confiança de que muitos que estão participando desta live ou que venham participar desta live outra hora, logo mais, amanhã, qualquer hora, qualquer dia. Eu tenho certeza que Deus vai abençoá-los. Vai abençoá-los. Vai fazer deles o que Deus sempre quis fazer, morada dentro de seus corações. Porque uma vez o Espírito Santo descendo sobre nós, é impossível sermos fracassados. É impossível sermos infelizes. É impossível sermos colocados de lado. Por quê? Porque Deus vai dirigir, vai guiar, vai guiá-los, assim como Ele o fez comigo. Então eu posso falar, eu posso pregar, eu posso ensinar, eu posso botar a boca no trombone e falar para o mundo inteiro, que o Senhor tem sido e será sempre muito bom para comigo. E eu quero que o mesmo aconteça com a vida daqueles que se dispuserem a fazer o que Ele, Deus, manda. Ele manda, e quando Ele manda, Ele dá condições para a gente obedecer. Ele não diz assim, faça isso, e deixa a gente na dúvida, no medo. Não. Ele nos dá condições. Ele nos dá a fé. Ele nos dá a fé, a confiança de que naquela obediência, na execução daquilo que Ele manda que nós façamos e nós obedecemos, então Ele dá certeza, convicção de que vai acontecer. Nós vamos ser abençoados. Que maravilha. Puxa vida, isso aqui é demais. Nós estamos na semana do provai a Deus, né? Provar a palavra de Deus, né? Provar o que está escrito, né? Deus falou. Então você pode alcançar a sua bênção através do seu esforço, da sua fé, que Deus lhe dá de antemão, através do sacrifício do seu eu, do sacrifício do seu coração. Às vezes as pessoas sacrificam o material, mas não sacrificam o espiritual, que é o que Deus quer.
o sacrifício do material é o resultado do sacrifício espiritual. Só que muitas pessoas sacrificam o material, mas não sacrificam o coração, a sua vontade, seu eu, seus desejos, suas cobiças, os seus sonhos. Para a gente se enquadrar nos sonhos de Deus, nos planos de Deus, na vontade de Deus, a gente tem que sacrificar os nossos sonhos, os nossos eu, a nossa cobiça, os nossos projetos pessoais. Nós sacrificamos o que é nosso, sobretudo os desejos e cobiças e vontades do nosso coração. Aí sim, quando fazemos isso, tem que arrebentar. Tem que arrebentar, no mínimo tem que arrebentar. Aí sim a pessoa se faz abençoada, escolhida por Deus. Porque Deus, ele não obriga ninguém a coisa alguma. Ele não obriga ninguém. Eu venho servindo a Jesus há 60 anos. Nunca ele me obrigou a coisíssima alguma. Ele me dá a direção. Olha, esse é o caminho. Quando eu obedeço, quando eu sigo aquele caminho, aí já era. Mas se eu resisto àquele caminho e decido seguir o meu caminho, então eu dou com os burros na água. Essa é a realidade. Quando eu decido seguir os meus propósitos, meus desejos, então eu vou me dar mal. Isso não tenho dúvida. Então, a opção, a escolha está nas minhas mãos, de ser ou não ser abençoado. Porque Deus, embora ele seja o Senhor, Deus, Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, o eterno, dele veio todas as coisas, pela sua palavra, as coisas que não existiam vieram à existência. Ora, só quem é cabeça dura que não vai seguir a sua voz. É muito legal. Deus é grande. Muito bom, ele é muito maravilhoso, é muito grandioso, é glorioso. Puxa vida, eu quisera eu ter palavras para exprimir a grandeza de Deus. Graças a Deus. Olha só, pessoal, presta atenção. Muita atenção. Quando a gente pega a Bíblia para ler, é Deus que fala com a gente. Preste atenção. Quando você pega a Bíblia para ler, Deus fala com você. Quando você medita na palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, então você começa a descobrir como você vai agradar a Deus. Porque a Bíblia não só tem os mandamentos, as leis de Deus, a conduta, a palavra que nos orienta, mas a Bíblia está repleta de exemplos que Deus deixou registrado para que nós pudéssemos seguir ou nortear a nossa vida. Nós temos na Bíblia maus exemplos, péssimos exemplos, mas também temos na Bíblia exemplos magníficos de pessoas que foram leais, fiéis a Deus. Então a Bíblia, Deus não só fala com a gente, nos ensina, nos orienta, nos dá direção, mas como também
ele mostra o resultado da vida daqueles que desobedeceram, que não quiseram seguir a sua orientação. Como também mostra o resultado da vida daqueles que obedeceram. Então você tem aí o mapa da mina. Você tem o mapa da mina. Se você segue o mapa da mina, você vai chegar lá na mina. Você vai descobrir o grande tesouro que Deus tem para você. Então eu tenho certeza, convicção de que esta mensagem vai alcançar muitas pessoas que, com certeza, pessoas que dizem assim, eu não queria depender de ninguém, eu não queria depender de empregado, eu não queria depender de patrão, eu não queria depender do governo, eu não queria depender de parentes, eu não queria depender de ninguém, eu queria depender de mim mesmo, sobretudo de Deus. Então você vai ser abençoado, porque você vai aprender, eu vou dar a dica para você. Aliás, não é minha, eu vou apenas ensinar o que eu vivenciei na minha vida. Vou passar para você uma experiência, uma das muitas experiências que nós tivemos com Deus. Preste atenção, amiga e amigo. Quando Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, obviamente, o fez de propósito. E o Senhor Jesus se submeteu à voz do Espírito Santo, obedeceu, foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. E todas as vezes que o diabo veio para tentá-lo, Jesus se defendeu usando o quê? A sua palavra. E mais, não só a sua palavra, mas o que está escrito na sua palavra. O que está escrito. Uma coisa é Jesus falar algo que ele sabia e que não estava ou não está escrito na Sagrada Escritura. Mas outra coisa é Jesus usar exatamente os textos das Sagradas Escrituras, a Bíblia. Ele citou, por isso ele disse, está escrito. Está escrito, está escrito. E o diabo também usou a palavra de Deus, mas deturpada. Mas Jesus não defendeu, não falou, não, você está errado, você não falou certo. Não, Jesus usou, está escrito. Jesus defendeu-se com o está escrito. Então, eu queria que você entendesse comigo que uma das coisas que a gente aprende nas Sagradas Escrituras, tanto no passado quanto no presente, é que Deus abre um leque de opções para nós escolhermos o que nós queremos fazer neste mundo, o que nós queremos dessa vida. Ele abre um leque. Mas, para você chegar a alcançar o que você quer, obviamente, você terá que seguir o que está escrito. Está escrito? Então eu vou obedecer. Eu gosto? Não, mas eu vou obedecer. Não importa. Lembra que Jesus fala da parábola do pai que chegou para o filho, os dois filhos, e falou para um filho, meu filho, vai para a vinha trabalhar. Aí o filho disse assim, sim senhor, mas não foi. Aí chegou para o outro filho, o segundo, e disse, vai para a vinha trabalhar? Aí o segundo filho, não quero ir não, e reclamou. Não, não vou não. Mas depois decidiu ir. Quem que obedeceu o pai? Foi o segundo. E é isso que Deus quer. Ele não cobra que você seja perfeitinha, perfeitinho, não. Que você seja a pessoa mais perfeita da face da terra. Não, ele não cobra isso porque ele sabe que isso é impossível. Mas ele cobra o que você pode fazer.
Porque diante da palavra dele, especialmente da palavra que está escrita, você tem a opção de obedecer ou desobedecer. Só depende de você. Não depende de favor de ninguém, não depende do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos, não depende do marido, da esposa, não depende do governo, não depende de empregado, não depende do patrão, não depende de ninguém, só depende de você. Obedecer ou desobedecer está nas suas mãos. Quando você obedece, aí você aprende a agir a sua fé. Você aprende a andar com Deus, porque andar com Deus é andar de mãos dadas com o Altíssimo. Ele orienta, ele aponta o caminho que deve seguir e você vai andando. E cada dia você vai aprendendo e vai conquistando a sua própria vida, a vida que Jesus tem prometido. Olha só. Você tem conhecimento de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então nós temos em Davi o homem segundo o coração de Deus. Davi venceu o gigante com uma pedrinha. Davi foi um herói, vitorioso, poderoso. Chegou a ser rei de Israel, o melhor dos reis em Israel. Mas ele caiu em tentação. Apesar dele ser um homem segundo o coração de Deus, mesmo assim, ele caiu em tentação. Ele errou e cometeu um pecado gravíssimo, porque ele se envolveu com a mulher de um dos servos mais fiéis que ele tinha. O homem que era um soldado, um servo dele, amigo, servo. E para encobrir o seu pecado, ele mandou matar, colocar o homem na frente de batalha e deixá-lo sozinho para morrer, para ficar com a mulher dele. Você sabe da história. Então, Deus se irritou, se decepcionou com ele. Mas Davi, porque tinha um coração segundo o coração de Deus, quer dizer, um coração humilde. É isso mesmo. Ele tinha um coração humilde. Jesus disse, eu sou humilde. Jesus identificou-se como humilde e de fato ele era. E é. Deus é humilde. E como você pode viver em comunhão com alguém que é humilde, se portar como arrogante, orgulhoso, pedante? Não tem como. Pois bem, Davi era humilde, mesmo cometendo um pecado gravíssimo, que até hoje Israel sofre as consequências. Até hoje, para você ter ideia. Mas Davi, porque era humilde e sincero, humilde e sincero, ele achou graça diante dos olhos de Deus. Ele achou arrependimento diante de Deus, porque ele foi humilde e sincero para confessar, realmente eu pequei, eu sou culpado, eu sou digno de ser punido. Deus o perdoou, mas não deixou de fazê-lo colher os frutos do seu pecado. Ele colheu os frutos. Ele gemeu, ele urrou, mas ele aceitou pacificamente, porque ele sabia que
todo aquele que planta, colhe. E de acordo com o que você planta, você vai colher. O que você plantou ontem, você está colhendo hoje. E o que você quer colher amanhã, você tem que plantar hoje. E dependendo do que você planta hoje, você vai colher amanhã. Eu colho hoje o que eu plantei ontem. Vou colher amanhã o que eu estou plantando hoje. Então, quem planta sou eu, para a minha vida. Ninguém planta para mim, ou por mim. Deus me dá a cabeça e inteligência para plantar a boa semente. Então eu vou colher o bom fruto. Ora, quando Deus provou Davi, e Davi viu que realmente ele tinha falhado, Davi se arrependeu e tal, confessou, e ele voltou a ser o que era. Mas a semente já tinha sido plantada, ele tinha que colher os frutos. Então, amiga e amigo, a vida não depende de sorte, a vida depende do que você planta. A vida depende do que você planta. Se você casa com alguém que você escolheu e não se deixou levar pela direção do Espírito Santo, então você vai colher os frutos desse mau casamento. E Deus não vai poder fazer nada. Mas você pode se arrepender, na sinceridade, buscar a Deus e Ele reparar esse problema. Mas os frutos, não tem jeito, você vai colher. Essa é a realidade. Então, quando Davi, quer dizer, o grande rei Davi, ele viveu com Deus, errou, colheu os frutos maus do seu erro, mas foi humilde e sincero. Davi aprendeu a bondade de Deus. Davi aprendeu que Deus é bom. E quando diz que Deus é bom, que o Senhor é bom, não é só bom, bonzinho, não. Deus é ótimo, Deus é excelente. Ele não precisa de se usar superlativos para engrandecê-lo, não. Deus é bom. Ele é bom, só isso. Bom quer dizer perfeitamente bom. Perfeitamente bom. E Davi, conduzido, dirigido pelo Espírito Santo, ele teve inspiração para escrever aquilo que Deus lhe havia dado. Não só falar a teoria, mas a prática. Ele vivenciou a prática da bondade de Deus. Ele conhecia a Deus pessoalmente. Ele conhecia o Altíssimo. Por isso que lá no Salmo 34, versículo 8, o Salmo inteiro é assim. Ele diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Quer dizer, feliz o homem que nele confia. Então, essa é a dica que Davi deixa, o legado que o Espírito Santo, através de Davi, deixa para todos nós. Está aí, disponível para todas as pessoas. Provai e vede que o Senhor é bom. Isso é muito forte. Dá licença. Provai e vede que o Senhor é bom. Você pode provar e ver que o Senhor é bom. Não importa se você é evangélico, católico, espírita, muçulmano, se você é macumbeiro, se você é judeu, qualquer que seja a sua religião, ou se você não tem religião. Você não tem religião, por exemplo. Não importa. Não importa quem você é. Não importa o que você fez de errado.
ou de bom. O que importa é o seguinte: se você provar a bondade de Deus, Ele vai mostrar para você que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é grandioso. É claro, quando você prova a Deus, na verdade você está provando sobretudo a si próprio. Porque para que nós cheguemos ao ponto de provarmos a palavra de Deus, o que está escrito, a gente primeiro tem que provar a nós mesmos. Provar se cremos, é ou não é? Não tenha dúvida disso. Para que eu possa provar a Deus, eu tenho que provar a mim mesmo. Se você crê, você vai fundo. Se você não crê, você não vai, você fica esperando oportunidades. Se você quer ver a grandeza de Deus na sua vida, prove a Deus. Ô bispo, mas como é que eu posso provar a Deus? Eu falei. Nós citamos até, inclusive, o exemplo de Davi. Ele provou a Deus. Ele provou Deus. E ele mesmo diz aqui, pelo Espírito Santo, ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Porque feliz, ou bem-aventurado, é a mesma coisa. Feliz o homem que nele confia. O homem aqui é mulher, qualquer pessoa, ser humano. Feliz aquele que confia no Senhor. Durante essa semana, nós vamos bater nessa tecla do provar a Deus. Provar o quê? O que está escrito. Provar como Jesus provou. Jesus usou, o próprio Deus, na pessoa do seu filho, usou o que está escrito para se defender contra o diabo. E o Senhor Jesus deixou aí uma lição extraordinária para você, para mim, para todos nós. Como nós podemos vencer os nossos problemas, doenças, enfermidades, miséria, fome, desemprego, problema sentimental, qualquer tipo de problema, qualquer problema que você tiver, qualquer um deles, sem exceção, você pode vencê-los através do provar o que está escrito. Porque na palavra de Deus, o que está escrito é uma herança, é um legado de Deus para cada um de nós. Para quem crê, claro. Quem crê. Quem crê vai, quem não crê fica. Se você crê, minha amiga, você resolve o seu problema. Se você aprender a obedecer a palavra de Deus, o que está escrito, usar o que está escrito e viver do que está escrito, você vai arrebentar. Você não precisa ser formada, você não precisa ter escolaridade, não precisa ser uma pessoa super inteligente, intelectual, nada disso. Você não precisa ser filhinho de papai, você não precisa ser uma pessoa de sorte. Você pode ser a pessoa do azar. Você pode ser a pessoa que é o próprio azar. Mas se você seguir aqui o conselho do que está escrito, que Deus falou, você vai arrebentar. Você vai arrebentar. Porque Deus quer que nós o provemos. Porque quando nós o provamos, como eu já disse, nós estamos provando a nós mesmos. Amanhã vamos falar mais a esse respeito, porque isso é grandioso, isso é fundamental, isso é extraordinário. E só depende de você. Você não depende de sua mãe, de seu pai, de seus filhos. Não, você não depende de ninguém. Quando eu provei a Deus, eu só dependi de mim. Mais ninguém. Eu coloquei toda a minha força, porque também não tinha nada. Eu provei com a minha vida, ou é ou não é. É tudo ou nada. Ou Deus é grande na minha vida, ou então Ele não existe na minha vida. Amanhã vamos falar mais. Mas esta semana, aqui no Templo de Salomão, e em todo o mundo, em todo o planeta,
Onde houver um pastor, um homem de Deus, da Igreja Universal do Reino de Deus, esse homem vai ensinar você como fazer uma prova com Deus, que vai fazer você mudar de vida. Não é mágica, por favor, não vai ser uma mágica. Você não vai entrar na igreja, vai fazer uma prova com Deus e daqui a pouquinho, pronto, tudo aconteceu. Não, não é assim. Nós vamos aprender passo a passo que com Deus não existe mágica. Existe sim. Você planta e tenha coragem, decência, hombridade de esperar que aquela semente venha frutificar. Isso é grande. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.